Um espaço de análise. Eu conto em estudos com Adeline Buco, residente às quintas-feiras, mas também estará na companhia do jornalista Borges Nhamir. Borges Nhamir, que é também pesquisador do Centro de Integridade Pública. Agradeço a vossa presença aqui em estúdio, como forma de olharmos para alguns temas que têm estado a marcar a atualidade. E o primeiro tema tem que ver com as declarações de Samora Machel Júnior, as primeiras declarações que foram feitas à imprensa, desde que efetivamente terá se declarado candidato e que depois, por força daquilo que foi a decisão da CNE e muito recentemente do Conselho Constitucional, a lista pela qual era cabeça de lista, neste caso a Ajudem, acabou sendo retirada, neste caso, da corrida eleitoral. Declarações que, de certa maneira, vale a pena analisar, desde a questão de ter dito que esta lista de Ajudem acabou sendo retirada devido a uma má atitude ou uma atitude errada por parte dos camaradas da Frelimo, mas também o fato de ter dito que uma porta fechou-se, mas há outras que se abriram com esta decisão da Ajudem ter saído da lista. Dr. Buco, eu vou preencher como é que podemos analisar essas declarações, sobretudo quando há uma assunção de Samora Machel Júnior de que houve uma atitude errada por parte dos camaradas da Frelimo para que a lista da Ajudem fosse retirada desta corrida eleitoral para a autarquia de Maputo. Bom, boa noite. Muito obrigado. Eu penso que primeiro, parabenizar o aparecimento público do Samora Machel Júnior, porque efetivamente ele, como candidato, nunca tinha aparecido a dar a cara, e parabenizá-lo por este aparecimento público e pela forma aberta como encarou a imprensa e o público de uma forma geral, portanto, mostrando uma capacidade de interação, mostrando uma percepção de destemido, quer dizer, uma força interior muito forte, que revela uma personalidade também bastante vincada da parte dele. É muito difícil para uma pessoa criado num ambiente de extrema disciplina aparecer e encarar o público, que pode ter diferentes interpretações, como estamos a analisar hoje, a forma como ele abordou. Portanto, eu penso que está de parabéns nisso. Muitas pessoas que ouviam, dizia-se Samora Machel Júnior era candidato, mas ele não aparecia, apareciam outras personalidades, falavam como falavam. Havia sempre aquela questão, mas porquê que ele não aparece? Porquê que ele não fala? Porquê que ele não fala? Eu penso que este aparecimento dele foi bom, a forma como também abordou as questões é boa, e revela que ele é uma pessoa que está de alguma forma ferida pela forma como o processo decorreu internamente no Partido Frelimo, e não deixou de mostrar algum desgosto pela forma como as coisas aconteceram, e manifesta a vontade de continuar a trabalhar em prol daquilo que ele acredita. Agora, a questão é o que é que ele acredita e o que é que o Partido Frelimo pensa daquilo que ele acredita. Se calhar aqui é onde começam as grandes questões. Isto por um lado. Por outro lado, as declarações de Samora Machel Júnior vêm trazer a público a ideia de que muitas vezes os encontros que a Frelimo faz e diz que debate ideias, provavelmente haja um déficit muito grande de debate de ideias, porque haver algum debate de ideias
estas coisas não poderiam ser públicas. As coisas poderiam ser tratadas a esse nível interno e estas coisas não viriam assim ao público. Então, fica a percepção de que há uma forma de debate de ideias um pouco estranha que não tem que ver com aquilo que as pessoas pensam efetivamente, não é? Pensam efetivamente. E mais, traz aqui também a público a ideia de que há muitas coisas que precisam de mudar do ponto de vista daquilo que é a relação entre os membros do Partido Frelimo e aquilo que é o público hoje, não é? Nós sabemos que a Frelimo é um partido bastante organizado, faz renovações, faz continuidade e não sei o quê, mas no fim do dia parece mais continuidade do que renovação, ou seja, as renovações parece que não trazerem ideias novas no seio do Partido Frelimo, o que resulta neste tipo de situações. Aquilo que está a viver o Samora Machel Júnior, no passado viveu o Comiche, viveu o Teodoro Watt, mas eles tiveram uma capacidade de disciplina que não deixaram transbordar ao público aquilo que eram as mágoas e os sentimentos que tinham sobre a forma como os processos decorreram internamente. Agora, é preciso compreender que à medida que o tempo passa, novos atores, novas pessoas que entram, têm outra forma de ver. Isto que está a acontecer é uma atitude de não conformismo com determinados procedimentos internos. E esse não conformismo devia ser debatido internamente e compreendido internamente, para que as coisas não saiam não fora. transbordem. Exatamente. Mas, agora, o desafio é como é que a própria Frelimo vai encarar esta situação, se vai continuar a olhar este assunto como um assunto marginal, ou vai olhar para este assunto como um assunto sério que pode trazer cisões, pode trazer fraturas, não é? Fraturas internas do ponto de vista de segmento, e que é preciso evitar essas fraturas, é preciso evitar essas cisões internas, porque realmente hoje, mais do que nunca, o sentimento de seguir as orientações superiores já não está a ser muito fácil. É preciso realçar também aqui um aspecto muito importante, é que no passado nunca tivemos uma reação dos quadros séniores da Frelimo em relação àquilo que são as decisões dos órgãos do próprio Partido Frelimo. Então, essa dinâmica de massa crítica que está a acontecer, muitas vezes parece não estar a ser acompanhado internamente. E as pessoas, quando não têm espaço para debater e fazerem-se ouvir internamente, não fazem o debate fora. Então, eu acho que há um desafio muito grande aqui para... Há uma, se calhar, necessidade de se reinventar em termos de debate interno, democrático da própria Frelimo. Exatamente. É preciso que... Não estou a dizer que quando reúnem não debata, mas a percepção pública que está de fora, se eles abrissem espaço para sair para fora, desde a forma de procedimento das eleições internas, com todas as diretivas, etc, etc. Porque o Samora Machel Júnior começou por querer ser candidato pelo próprio Partido Frelimo. Ele não apareceu numa situação em que foi abraçar ajuda para ser candidato. Ele estruturou-se para ser candidato da Frelimo. E ele foi desafiado a ir para as internas e, se calhar, aí ele, se as coisas tivessem corrido com a normalidade que se pensa que deveria ser, se calhar tivesse-se conformado. Então, alguma coisa ali aconteceu e resultou no que resultou. Foi abraçar a ajuda e dar nisto, não é? Então, eu penso que este assunto é muito mais sério do ponto de vista
daquilo que é a hegemonia interna do Partido Frelimo, não pode ser vista como algo marginal, como me parece estar a ser tratado até hoje. Muito bem, Dr. Buque. Borges Inhamir, para além de ter dito Samora Machel Júnior que a situação do afastamento da lista da ajuda resultava de uma atitude errada por parte dos camaradas da Frelimo, avançou ainda que esperava que no futuro houvesse uma assunção por parte da Frelimo, que houve uma atitude errada em relação ao afastamento da lista da ajuda. Acredita que efetivamente pode haver no futuro esta assunção, tendo em conta o itinerário que houve em relação à candidatura interna por parte de Samora Machel Júnior e depois todo esse percurso que acabou culminando com o afastamento da ajuda? Boa noite. Eu estava a escutar atentamente o Dr. Buque e disse coisas muito importantes. Mas o processo de Samito é muito mais complexo do que uma simples indisciplina de um jovem. Penso que o processo, para além do que o Dr. Buque disse, que eu concordo, que falta um debate a sério, não a sério, mas falta um debate independente dentro da Frelimo. Também há um elemento importante, que as eleições internas, aí é preciso abrir parênteses e dizer que o Partido Frelimo é o único que realiza eleições internas em Moçambique, pelo menos com algum tipo de escrutínio, e está de parabéns por isso. Os outros partidos, quais que são nomeados os candidatos, não há nenhum processo de eleições internas. Há uma homologação. Isso, a Frelimo está de parabéns por isso. Mas este processo de eleições internas não reflete muito a vontade dos membros do partido. Porque, para o caso do Samito, nós vimos a primeira vez que tenho na memória em que os membros do Partido Frelimo marcharam contra a decisão do próprio partido. E eram muitos, saíram em público, passou na STV a dizer que não, nós queremos Samito como candidato. Então, isso era antes do processo de votação. Significa que eles já sentiam que, de alguma forma, o processo interno da eleição de Samito, da eleição dos candidatos a candidatos, estava minado. E já havia uma determinada opinião informada a dizer que não, a Frelimo quer comis. Então, como é possível acessar, fazer assessment daquilo que é o desejo dos membros? Não é possível. Significa que há algum círculo de poder que decide quem é o candidato e quem não é. Aconteceu também um pouco em Pemba, o atual presidente do município foi afastado num processo também inesperado. Então parece que o partido, a direção do partido continua a interferir muito na decisão dos membros em termos de escolha dos candidatos. Então quando o Samito é rejeitado, ele foi até as últimas consequências dentro do partido. Ele não fez indisciplina logo, foi até as últimas consequências. E quando viu que já não tinha mais oportunidade, faltando poucos dias para terminar o processo de candidatura, ele candidata-se a ser cabeça de lista da ajuda. Aí o problema começou, de facto. A atitude errada dos membros da Frelimo começa primeiro dentro da própria ajuda. Alguns membros foram coagidos a retirar os nomes depois da lista estar lá. E retiraram os clara nomes. Sabotagem. Clara sabotagem. E depois submetem o pedido de desistência à CNE, que é rejeitado porque não seguiu as formalidades, que é passar pelo reconhecimento da própria ajuda, e assalta-se o escritório da ajuda numa tentativa de roubar o carimbo. Para ele reconhecer os documentos, a dizer que pronto, passamos da ajuda. Felizmente o Samito tinha removido os carimbos, acho que já previa, e não consegue ter os documentos. Mesmo assim vão à CNE, a CNE ignora completamente o fato de as cartas não terem passado pela ajuda.
reúne-se e chumba e rejeita, retira a lista da ajuda que já tinha sido previamente aprovada. Vai ao Conselho Constitucional, continua a mesma situação. Então, o erro dos camaradas é em diferentes dimensões. Dentro da ajuda, aqueles que foram assaltar o escritório, aqueles camaradas que estão na CNE e até os camaradas que estão no Conselho Constitucional. Sim. Então a atitude errada vai se espalhar. Agora, a Frelimo ganhou uma coisa muito importante neste processo, ganhou tempo. Porque neste momento estava a gerir uma crise sem tempo. Agora tem tempo. Por isso que eu não acredito que Samito possa vir a ser candidato à presidência da República. É isso que se diz. Possa vir a ser candidato à presidência da República. Este é um ponto que se calhar acaba se levantando também devido a esta frase enigmática do próprio Samora Machel Júnior, quando diz que há uma porta que se fechou, mas há outras que se abre. Sim, mas a Frelimo ganhou tempo. Exato. Samito ainda é membro da Frelimo. É membro do Comitê Central. Membro do Comitê Central. Eu tenho quase a certeza de que a Frelimo não vai expulsar o Samito. Vai encontrar alguma forma para contornar os estatutos, vai dizer que, bom, Samito concorreu não por um partido, mas estava a concorrer por um movimento cívico, e esse movimento cívico é de outros membros da Frelimo, então está dentro do seu direito, e não vai expulsar o Samito. E até outubro de 2019, não é? Há de se encontrar uma forma de resolver toda esta questão. Há de se encontrar uma forma de resolver toda essa questão. É uma crise ultrapassável. Precisava de tempo. Precisava desse tempo que agora a Frelimo ganhou com a rejeição da lista. Agora tem tempo para gerir este assunto. O Samito tem negócios importantes que gera. Está ligado às gemas, como é que se chama, as rubis em Montepuez. E tem outros interesses, né? E há de se resolver, só que ganhou tempo. Então, não acredito que a porta que se abre é a porta dele se candidatar como independente de 2019. Mas depois ele diz que vai se manter na vida política, de forma ativa. Sim, mas o que estamos a dizer é que se o Samito for proposto candidato a governador de Maputo pela Frelimo, ele não pode recusar, né? Da província de Maputo. Na província de Maputo. Bom, tirando a cidade de Maputo, que não vai ter, muito provavelmente, ainda estamos à espera da lei, mas muito provavelmente não vai ter governador mais eleito, né? Não vai ter governador no novo modelo. Exato. Que os governadores são eleitos através de assembleias provinciais, e Maputo não tendo assembleia provincial, não vai ter governador. Então, imagine que ele é proposto candidato a governador de Maputo, ele vai ter que aceitar, é membro da Frelimo. Aliás, os membros da Frelimo dizem que cumprem diretivas do partido, né? Orientações do partido. Ele vai aceitar. E se ele for nomeado ministro numa área relevante, também vai aceitar. Então, o que a Frelimo não tinha neste momento, nesta crise de Samito, era tempo para gerir o assunto. E as coisas estavam a acontecer em menos de um mês. Tinha que se aprovar a candidatura. E se Samito, efetivamente, sendo filho do presidente Samora, presidente Samora que deixou muitas saudades para os moçambicanos, principalmente no momento em que a Frelimo está em crise de identidade, virou um partido corrupto, um partido tolerante à corrupção, um partido tolerante à impunidade. Então as pessoas estão cada vez mais com saudades de Samora. E vendo o filho de Samora, que tem nome de Samora e um pouco cara de Samora, muitas pessoas já votaram no Samito e criava uma ruptura. Então, eu diria que a Frelimo conseguiu controlar o problema ao afastar o Samito, e daqui a uns anos nós não nos espantemos que vejamos o Samito com o camisete da Frelimo. Sim. Muito bem. Eu gostaria também que o Dr. Buc comentasse essa questão desta provável candidatura de Samora Machel Júnior às presidenciais de 2019, tendo em conta essa situação que se encontra com a Frelimo, em que não há um posicionamento claro em relação àquilo que é a figura, nesse caso, de Samora Machel Júnior. Isso é mais especulação ou há possibilidade, sobretudo com esta frase enigmática das portas, da porta que se fechou e outras portas abertas? Exatamente. E que não são vistas naquele momento.
por causa daquela escuridão do fechar da porta. Exatamente, de fechar a porta. É assim, tudo o que a gente possa dizer é de facto especular, não é? De acordo com os acontecimentos. Eu penso que esta frase do Samora Júnior insere por si só muitas hipóteses que podem acontecer. Portanto, muitas hipóteses e está no quadro daquilo que é o destemer que ela apresenta quando diz que a Frelimo ainda não decidiu nada. Por exemplo, há uma pergunta que foi Exatamente, feita sobre sim. isso. Ele disse, bom, o partido ainda não decidiu nada sobre mim, quando se falou sobre o futuro dele. Mas se ele dizia, por um lado, que a Frelimo não decidiu nada, mas por outro lado não tinha dúvidas sobre o comportamento dele e a participação política, do ponto de vista o seu ativismo. Então, não tendo certeza do que é que a Frelimo pensa sobre a sua pessoa como seu membro, mas tendo certeza de que vai continuar a trabalhar com o povo, não é? Vai continuar a ser ativo. Então, este enquadramento leva a muita especulação. Olhando para aquilo que é a situação atual, concordo com o Nhambi quando diz que há tempo para gerir esta situação. Há tempo para gerir esta situação. Agora, a questão é, se calhar, pode não haver interesse de gerir na perspectiva de enquadramento e de se resolver o de se assunto. resolver o assunto. Então, esta é que é a questão-chave. A questão é como gerir, qual é o enquadramento que se pretende dar. Quer-se continuar a olhar para este assunto como marginal ou como um assunto que levanta sérios problemas para o próprio partido como Portanto, tal. o tempo não é bastante para que o assunto se resolva. Não. O problema é a vontade que se tem de ver este assunto resolvido. A vontade que se tem de sentar com o Samora e compreender aquilo que lhe vai A alma. à alma. Porque ele, quando diz, os camaradas, já não me lembro a expressão, Uma atitude errada uma dos camaradas. atitude errada dos camaradas. Ainda não disse qual foi a atitude errada dos camaradas. Mas mais dia, menos dia, se os camaradas não se aproximam e se compreendam o que é que aconteceu de errado de facto, ele pode vir publicamente dizer o que é que estava errado. E a partir daí a ruptura é maior. é irreversível. Então, é preciso que realmente estas coisas sejam tratadas antes de serem um problema sério. Agora, eu acredito também que Samora Machel Júnior é uma pessoa que nasceu na Frelimo, conhece e pratica a disciplina interna da Frelimo, pode estar de alguma forma desconfortado com a situação atual, mas também acredito que se os camaradas se aproximarem dele, ele muito facilmente vai compreender e vai alinhar com aquilo que vão dizer. Repara, Samora Machel Júnior, do ponto de vista prático, é uma pessoa que é filho das mulheres fundadoras da Frelimo. Exato. Das mulheres fundadoras da Frelimo, porquê? Porque a mãe morreu cedo e foram as senhoras da Frelimo que lhe criaram. O Samora Machel Júnior tem nos camaradas do pai dele os seus tios, como se fossem irmãos dele. Portanto, há muita coisa que liga o Samora à Frelimo. Então, não é fácil, não é? Desligar-se da Frelimo. Agora,
um filho zangado não significa um filho rebelde. É preciso também procurar saber até que ponto é que esta tua zanga pode constituir uma ruptura. Por que é que nós não sentamos, filho? Porque muitas vezes, mesmo em casa, Há desentendimentos. há desentendimentos. As pessoas sentam e resolvem os desentendimentos que têm. Portanto, eu acredito que, havendo boa vontade e considerando o próprio Samora Machel, porque o Samora Machel Júnior, quer queiramos, quer não é um membro qualquer do Partido Frelimo. Ele é filho da Frelimo. Os pais dele são fundadores da Frelimo. Ele foi criado pelas mães da Frelimo. E tem nos camaradas de luta armada de libertação nacional os seus tios, os companheiros do pai. Quer dizer, esta é uma dimensão que nenhum outro cidadão vai ter. É uma dimensão histórica que ninguém lhe pode tirar. Mais do que isso, é preciso recordar que tanto a mãe como o pai repousam na cripta dos heróis nacionais. Então, é um capital político muito importante e a Frelimo, se quiser manter a história, não pode se desfazer deste espólio. Porque o Samora Machel Júnior é um espólio da Frelimo. Agora, sabe que as dinâmicas do multipartidarismo, as entradas e saídas de novos dirigentes no próprio partido, pode ser que traga outra forma de ver que já não tem muita relação com esse passado histórico da Frelimo. E pode-se ver pela forma como este assunto também Foi tratado. for tratado. Exatamente. Muito bem, vamos passar para o outro tema desta primeira ronda de debate, ligado, neste caso, ao caso da lista da Renamo, particularmente a apresentação ontem de Hermínio Moraes, o general Hermínio Moraes, como cabeça de lista da Renamo, depois do recurso, o outro recurso que foi submetido, neste caso, pela Renamo ter sido recusado pelo Conselho Constitucional. Mais uma vez, o Conselho Constitucional sequer analisou a matéria em si, que estava a ser colocada pela Renamo em termos de recurso, simplesmente pelo fato da Renamo estar a recorrer em relação ao assunto que já tinha sido decidido pelo Conselho Constitucional de forma liminar. O Conselho Constitucional recusou que efetivamente este recurso para que Venâncio Mondlane fosse cabeça de lista do partido Renamo nesta corrida eleitoral. Eu volto para si, Borges Nhamir, como é que podemos analisar depois este salto, que é lógico, não é? Porque o general Hermínio Moraes é o segundo na lista da Renamo. Pelo fato de Venâncio Mondlane não poder ser cabeça de lista, ele acabou sendo cabeça de lista da Renamo. Como é que podemos analisar este processo, sobretudo tendo em conta este último recurso que foi, mais uma vez, recusado pelo Conselho Constitucional? Bom, três coisas importantes. Primeiro, sobre o recurso, não há como falar do segundo recurso sem falar do primeiro. O primeiro foi um erro crasso da Renamo, que pediu a fiscalização da constitucionalidade da legislação eleitoral, ao invés de pedir a anulação da deliberação do Conselho Constitucional. Aí houve aquilo que se chama juridicamente, como já disseste, de indeferimento liminar. Significa que o Conselho Constitucional disse: ok, vocês não têm competência para pedir este objeto, ok? E nós não vamos aceitar. Tudo bem. Então vem o segundo recurso, que também tem espaço dentro da legislação civil moçambicana. Se um tribunal indifere liminarmente um pedido, dentro dos 5 dias a seguir ao indeferimento, o autor tem o direito de voltar a submeter o mesmo
pedido, corrigindo o erro que levou ao indeferimento. Exato. Isto é possível em processo civil. Eu não sei se é possível em processo Mas o acórdão também tem uma passagem que diz que as decisões do Tribunal do Conselho Constitucional não são recorríveis. Então, eu vou ao detalhe. O Conselho Constitucional, o que se questiona é que o Conselho Constitucional, no primeiro acordo, não decidiu a matéria de substância, decidiu a matéria de forma. Isso. Então, decidiu o formato, a forma como o que vocês estão a pedir, nós não podemos dar. Não julgou o mérito do pedido ou não. Então, ali questiona se houve um caso julgado ou não. O caso não está julgado. O que é que estava em causa? Era saber se a legislação que foi usada pela Comissão Nacional de Eleições é aplicável para a questão do Venâncio Mondlane. Porque o engenheiro Venâncio renuncia o mandato por uma questão de incompatibilidade de lei. Isso é que estava a ser levantado. O debate jurídico que está a ser levantado. Aquilo chama-se renúncia ou é uma questão que decorre da lei, da incompatibilidade da lei? Este assunto ainda não foi julgado. Ainda não foi fixada a jurisprudência sobre isso. Continuamos com a mesma dúvida. O Conselho Constitucional decidiu... É essa pergunta que também Venâncio Mondlane faz, no sentido de o Conselho Constitucional perdeu a oportunidade de fixar alguma jurisprudência ou de dar algum ensinamento à sociedade em termos jurídicos sobre este assunto. Mas os tribunais são passivos, não são ativos. Não pode, por sua iniciativa, dar a jurisprudência. Alguém deve consultar. Tem que pedir. Não é? Só que quando o Arenamo foi lá para pedir, pediu coisa errada. Não pediu que se avaliasse a deliberação da CNE, pediu que se avaliasse a lei. E a Arenamo não tem competência para pedir a avaliação da lei. A Arenamo querendo, estou a abrir parênteses, tem 1/3 de deputados na Assembleia da República, querendo verificar se esta lei efetivamente é constitucional ou não, como eles levantavam, poder iniciar um processo de solicitação de fiscalização da constitucionalidade da lei. Só que esse é um processo longo que pode levar anos e anos para ser decidido e já não releva para estas eleições. Eu estou a fechar Mas também é outro assunto este, tendo em conta que foi a própria Arenamo que forçou para que esta lei fosse aprovada e depois já quer levantar... Mas eles compreendem que é uma lei completamente nova. Exato. É uma lei completamente nova. É um debate jurídico muito longo, já estivemos aqui a falar disso muitas vezes. Exato. Mas para resumir, o que eu queria dizer é que eu, como cidadão, fico com um sentimento de defraudação. O Conselho Constitucional decidiu 2 vezes sem nunca entrar dentro do conteúdo do assunto. Isto não é correto para mim como cidadão. Parece que a lei foi usada de uma forma muito legalista para não se tomar a decisão. E eu vou explicar por quê. Nota que a Judem recorreu e o recurso da Judem tem os contornos que teve. Eu sei que a petição que foi preparada inicialmente, depois foi substituída por algumas pessoas, não sei quem é, de má fé, foi submetido a outra petição. E o Conselho Constitucional critica, diz que a Judem devia ter pedido a anulação da deliberação 73, Exato. Não da deliberação 64. A deliberação 64 é aquela que retira a lista da Judem. A 73 é aquela que nega o recurso da Judem, porque o processo é primeiro recorrer à Comissão Nacional de Eleições, depois ao Conselho Constitucional. Então, o Conselho Constitucional é contra um erro na petição da Judem, mas mesmo assim decide o mérito do pedido. No Arenamo é contra um erro e não decide. A mim, o que me parece é que o Conselho Constitucional foi mais no segundo caso, no primeiro recurso. No segundo recurso, o Conselho Constitucional foi mais um órgão político. Disse, bom, eu estou a lavar as mãos, vou ser Pôncio Pilatos, não vou decidir nem a favor da Arenamo, nem a favor da Frelimo, que o assunto era do interesse da Frelimo, não é? A outra parte mais interessada é que o cabeça de lista da Arenamo, não fosse exatamente. Não vou decidir nem a favor da Arenamo, nem a favor da Frelimo, num contexto em que se está em busca de paz e reconciliação nacional. Então, nós do Conselho Constitucional não vamos ser os mãos da fita, vamos usar a lei de uma forma muito legalista, vamos dizer que o caso foi julgado. Mas eu não estou convencido que o caso foi julgado, porque eu não conheço qual é a decisão. Nenhum moçambicano sabe.
Quem é que tem razão? É a Renamo ou é a CNE? Não se sabe. O caso foi julgado, parece-me que Mas não. mantém essa dúvida. Mantém essa dúvida. Então, o Conselho Constitucional não disse a justiça. E tem essa função, como tribunal, de dizer a justiça. Dizer a justiça é dizer quem é que tem razão. E o Conselho Constitucional não disse. Então fica esta dúvida. Bom, depois a Renamo vai recorrer ao general Hermínio Moraes como uma saída de última hora, e também a Renamo não estava preparada para que Venâncio fosse chumbado, porque devia ter colocado no segundo lugar uma figura presidenciável. Com todo o respeito que tenho pelo general, ele não é presidenciável para o município de Maputo, né? Não é uma figura de pro. Não tem muitas outras pessoas a ver em Maputo que poderiam sê-lo, Mazanga e outros. O último comentário que eu quero fazer ligado a isso é que a Frelimo, por exemplo, se preparou. Se formos olhar para a lista da Frelimo, tem em primeiro Comis, tem em segundo o Sumbana, tem em terceiro o Razak. Os 3 primeiros que disputaram as primárias da Frelimo são os primeiros também na lista. Significa que se Comis renuncia, o que é mais provável que aconteça, não vai terminar o mandato, sobe imediatamente o Sumbana. A Renamo não se preparou para isso. Colocou o Hermínio Moraes em segundo lugar. E tinha pré-candidatos que desistiram ali no meio do caminho, sim, que podiam ter sido colocados. Que sabemos que estão um pouco frustrados, porque pronto, veio o Venâncio um pouco de paraquedas, mas pronto, era uma preparação para um assalto à capital. Mas o segundo lugar aí, então, depois não se olhou. Não se olhou muito bem. Sim. Exato. Doutor Bu, como é que olha para esse processo que culminou já com a apresentação de Hermínio Moraes como candidato da Renamo, cabeça de lista, neste caso, da Renamo, da lista da Renamo para a cidade de Maputo? Bom, eu penso que há muitas formas de ver este problema. Primeiro, eu penso que efetivamente a Renamo está a demonstrar um pouco de falta de organização interna, não é? Para atacar aquilo que são os assuntos candentes de momento. Porque, efetivamente, se a Renamo tivesse se preparado para atacar este assunto, independentemente do tempo que pode reagir ao Conselho Constitucional ou não, ele, o que pediu, tinha direito de pedir por via da Assembleia da República. Ele tem, de facto, esse posicionamento. Fica muito difícil compreender se esta desorganização interna da Renamo resulta de uma espécie de uma desorganização organizada, não é? Ou é efetivamente uma desorganização... É como se fosse uma desorganização deliberada. Exatamente, quer dizer, é que tu consegues ver uma série de coisas a acontecer que mesmo um indivíduo de raciocínio mediano, quer dizer, que não precisa de estar num gabinete jurídico de um partido político da dimensão da Renamo, poderia ter visto as alternativas para a solução do caso Venâncio Mondlane. Mas não é o que aconteceu. Então, quer dizer, fica muito difícil perceber... O requerimento submetido, sobretudo o primeiro, não tinha a intenção de salvar essa candidatura. Não tinha. À partida não tinha, porque eles sabiam. Quem não sabe quem deve recorrer à declaração de inconstitucionalidade, mesmo um cidadão da rua que lê jornais sabe. Nós sabemos, por exemplo, a Liga dos Direitos Humanos, quanto barulho não fez por causa da acessibilidade do cidadão ao Conselho Constitucional. Durante muito tempo. E batia-se por um espaço mais aberto do que afunilado como está, daquelas 7 personalidades que podem requerer. E depois a questão das 2000 assinaturas. Um partido político da dimensão da Renamo não tem este conhecimento. Quer dizer, eu, sinceramente, às vezes fico na dúvida sobre esta questão. Agora,
a questão está de tal forma feita que também há quem diz, não sou eu que estou a dizer, há quem diz que a Renamo não está preparada para governar. Porque, efetivamente, se a questão é governar, como dizia o Inhambi, não vejo o general Hermínio Moraes naquela posição, sabendo eles que o sistema de sucessão é por via da lista, não é? Da sequência. A sequência da lista. Sim. Então, quer dizer, há uma série de erros premeditados que parece que realmente é preciso... A Renamo precisa de sentar e fazer uma introspecção antes de pensar que o problema está nos outros, olhar para si próprio e dizer, olha, meus amigos, nós parece que aqui temos que ter algum exercício interno para percebermos como fazermos a política. Porque aqui a questão, o nome do general Moraes já aparece porque é o segundo. A questão é, se calhar, quem é o terceiro? Quem é o quarto? Quem é o quinto? Será que aquelas pessoas que poderiam ter esta capacidade de dirigir o município estão lá? Nesta sequência. Nesta sequência. Esta é a questão. Ou esta sequência tem a ver, sobretudo, com acomodar pessoas em função das necessidades que o partido tem de resolver problemas. Ou em função da influência que essas pessoas têm dentro do partido. Também pode ser. Então, quer dizer, é muito difícil compreender isto. E realmente o Conselho Constitucional, a única coisa que eu penso que é de nódoa, do ponto de vista, na minha opinião, do Conselho Constitucional, é que o Conselho Constitucional é um Conselho Constitucional da República de Moçambique. O Conselho Constitucional não é um Conselho Constitucional do primeiro mundo, onde todo mundo domina a legislação. Mesmo as críticas que a gente possa fazer ao comportamento e área jurídica da Renamo, o Conselho Constitucional, considerando o país real que é, teria a obrigação de vir a público produzir um acordo que oriente no futuro quais são os procedimentos que devem existir. Portanto, quer dizer, esta coisa de a forma como tu apresentas não é correto. Volto. Nós já decidimos sobre este assunto porque a pessoa que está em causa é fulano e depois não sei quem é fulano. A matéria também é a mesma. Eu acho que é demasiado sintético isto. Há muito legalismo. O problema nem é tão legalista. Quer dizer, o que estou a ver é que nós temos um Conselho Constitucional, não é? Que está a julgar coisas que não são... didático. Sim, não é didático. Não é didático. Quer dizer, o país real é este. A Renamo é um partido político... Do país real. Do país real. E é o segundo partido neste país, com assento parlamentar. Se este partido tem estas deficiências do ponto de vista de construção, imagine... Então, o país real é deficiente. Então, eu penso que aqui também havia espaço para o Conselho Constitucional trazer o seu lado didático, não tanto porque a Renamo não cumpriu, mas informar ao cidadão sobre o que é que está errado de facto naquele procedimento. Então, aqui abre também este espaço de especulação sobre o jogo de interesses. O que definitivamente cria a descredibilização do próprio Conselho Constitucional. Eu penso que, independentemente do ser de lei ou não, eu penso que as instituições nacionais devem agir em função do país real que nós temos. Não podem agir como se estivesse a tratar um assunto com uma pessoa do primeiro mundo. Nós somos
moçambicanos, somos aqui, não temos domínio, estamos num processo de construção de um Estado de Direito. O processo de construção do Estado de Direito pressupõe fazer ver às pessoas como é que as coisas devem ser feitas. Não basta dizer que, não, estás errado. Estou errado e depois como é que eu faço? Qual é a saída, então? Qual é a saída? Se não, vai lá ver a lei. Quer dizer, não é correto. Eu penso que faltou esta parte didática do Conselho Constitucional, independentemente das razões que lhe assistem para tomar aquele posicionamento. Até poderia tomar, mas poderia produzir algo que viesse a público para sustentar aquele posicionamento que tomar. Mas, infelizmente, se calhar um dia vamos ter, ficamos aqui na especulação. Muito obrigado, Dr. Buco, muito obrigado, Borges Nhamir, pela vossa presença. Vamos já a um breve intervalo, nós voltamos já no Noite Informativa.